A luz do salão refletia nos talheres, enquanto o chiado do café passava como uma pequena tempestade, numa máquina cansada. O telefone bege, preso à parede por um fio enrolado, vibrou com um trinado áspero. Lívia ajeitou o avental vermelho, respirou fundo e atendeu. Monsieur, la clause de confidentialité ne couvre pas les retards logistiques, seulement les données sensibles, disse, macia, mas firme. O francês sando com precisão de quem não vê glamour na palavra certa, só compromisso. Cada sílaba cortava o ar com a elegância técnica de contratos internacionais, enquanto suas mãos limpavam um copo com movimentos automáticos de quem conhece cada gesto do balcão. Do outro lado do salão, um homem de terno grafite, sapatos polidos, parou a meio passo e o braço erguido como quem ia pedir a conta e esqueceu o gesto no ar. Ele piscou, incrédulo, a boca entreaberta, a xícara suspensa entre a mesa e os lábios. O vapor do café subiu devagar, embaçando seus óculos, mas não o suficiente para esconder o choque que se espalhou pelo rosto como uma onda fria. Como ela ousa saber isso? Gritou o silêncio dele, enquanto a porta tilintava e a chuva fina riscava a calçada. O mundo parou por 3 segundos longos e quando voltou a girar, algo havia mudado para sempre. Mas antes de continuarmos, se inscreva no canal para não perder reviravoltas emocionantes como esta. O estalo do telefone bege ao voltar para a base foi o som que devolveu o mundo ao seu ritmo normal. Lívia não olhou para o homem de terno grafite. Seus olhos já estavam no balcão na mancha úmida deixada por um copo. O pano, em sua mão, moveu-se com uma economia que transformava trabalho em uma dança silenciosa. Um semicírculo preciso, e a superfície de inox voltou a brilhar sob a luz fria, refletindo o teto sem pressa. O ar cheirava a alho dourado vindo da cozinha, a café recém-passado e ao ozônio da chuva fina que beijava a calçada lá fora. Ela circulava pelo salão como se seus pés conhecessem as fissuras nos azulejos gastos, os desenhos em marrom e verde água que já haviam perdido a nitidez. Suas sapatilhas pretas, gastas, não faziam barulho. Era um movimento fluido, contínuo. A mão direita equilibrava 2 garrafas de água de vidro, a esquerda segurava o bloco de anotações. Seu olhar varria o ambiente, não como quem vigia, mas como quem cuida. Notou as costas curvadas de seu Adailton, o cliente de sempre, cuja leitura do jornal era uma desculpa para sentir o pulso do bairro. Ele ergueu os olhos por cima da página por um segundo, um aceno mudo de carinho que ela devolveu com um piscar discreto. Atrás do caixa, Nádia, o cabelo crespo preso num coque alto e firme, secava um copo e trocou com ela um olhar que dizia tudo sem gastar uma palavra. Eu vi. A porta da cozinha abriu com um rangido e Breno, o entregador adolescente, surgiu desequilibrado sob uma pilha de marmitas de alumínio. O mundo pendeu para a esquerda. Um grito ficou preso na garganta do rapaz, mas Lívia já estava lá. Seu corpo girou, o antebraço amparando a marmita do topo numa coreografia ensaiada pela urgência do cotidiano. A pilha balançou, mas não caiu. Mais devagar da próxima vez, menino. Ela disse baixo, a voz sem repreensão, apenas um lembrete. Ele assentiu, o alívio lavando o pânico de seu rosto. Para os clientes foi um borrão no canto do olho, um ruído abafado. Para o restaurante, foi a ordem restaurada. Uma mulher de tailleur cinza, sentada perto da janela, estalou os dedos no ar. Um som seco, impaciente. Moça, a senha do Wi-Fi e mais um adoçante. A voz dela era polida, mas cortava o ar com a pressa de quem não enxerga a pessoa, apenas a função. Lívia aproximou-se, pegou o sachê do porta-guardanapos e apontou para o pequeno quadro negro pendurado perto do caixa. A senha está ali, senhora. Dona Amélia 2024. A mulher nem agradeceu, os olhos já fixos na tela do celular. Lívia recuou, invisível outra vez. Ao passar pela sua estação de trabalho, tirou o próprio celular do bolso do avental. A tela acendeu com uma notificação do aplicativo do banco, um lembrete de boleto a vencer. Fisioterapia. Zuleide. Seus lábios se comprimiram por um instante, um aperto mínimo antes que o rosto voltasse à neutralidade serena. Guardou o aparelho, a preocupação dobrada e guardada junto com ele. Ela continuou seu balé. A garrafa de água na mesa 3 estava quase vazia. Ela a trocou por uma cheia sem que precisassem pedir. O saleiro da mesa 5 estava entupido pela umidade. Ela o levou para a cozinha e trouxe outro. Via tudo.
O molho que respingou na camisa de um cliente, a hesitação de outro ao olhar o cardápio, a solidão na forma como uma senhora mexia o café, devagar, como se esticasse o tempo. Ela era a engrenagem silenciosa e mantinha aquele pequeno universo em movimento, percebendo as dores e as fomes que ninguém anunciava. O fluxo foi quebrado pelo som de sapatos caros no piso de cerâmica. Passos deliberados, diferentes do arrastar cansado de fim de expediente ou da pressa do horário de almoço. O homem do terno grafite estava de pé, agora ao lado do balcão, invadindo seu espaço de operação. A chuva lá fora engrossou de repente, batendo no toldo vermelho com um som oco e insistente. O chiado da máquina de café parou. No silêncio que se instalou, apenas o som da chuva e o da respiração dele preenchiam o ar. Ele se aproximou com a segurança de quem está acostumado a ser ouvido antes mesmo de falar. O som de seus sapatos italianos no piso de cerâmica era uma anomalia, uma nota dissonante na sinfonia humilde do restaurante. Parou a uma distância calculada do balcão, nem perto demais para parecer íntimo, nem longe demais para precisar erguer a voz. Seus ombros largos, emoldurados pelo terno grafite, bloqueavam parte da luz que vinha da janela. "Eu preciso de um lugar silencioso", disse ele. A frase não foi um pedido, foi uma declaração de necessidade, emitida com a certeza de que o mundo se rearranjaria para atendê-la. Seus olhos não focaram em Lívia, mas por cima do ombro dela, mapeando o ambiente como um general que avalia um terreno. "Tenho uma reunião importante em 20 minutos. "A mesa do fundo, perto da samambaia", respondeu ela, a voz no mesmo tom que usara ao telefone. Calma, precisa, desprovida de servilismo. "Pega menos ruído da máquina de café e tem uma tomada dupla na parede, logo abaixo do rodapé." O que recebeu foi uma solução logística, entregue com a eficiência de uma assistente executiva. Ele assentiu, um movimento curto e quase imperceptível da cabeça. A armadura de indiferença dele havia sofrido sua primeira e minúscula fissura. Enquanto ele caminhava em direção à mesa indicada, a curiosidade venceu a pose. Ele parou e se virou, o corpo levemente inclinado. A pergunta veio carregada de um ceticismo que tentava diminuí-la, enquadrá-la em uma caixa que ele pudesse compreender. "Você", ele começou, a palavra suspensa no ar como se testasse seu peso. "Fala francês." O tom era uma mistura de teste e incredulidade, como se perguntasse a um pássaro como ele havia aprendido a operar uma calculadora. Lívia pegou uma garrafa de água da geladeira, o vidro gelado embaçando em seus dedos. Ela caminhou até a mesa dele, contornando-o sem pressa. Colocou a garrafa sobre a madeira escura com um som suave. Seus olhos encontraram os dele por um segundo inteiro, um encontro de dois mundos em um silêncio denso. Ela não respondeu à pergunta dele. Em vez disso, inclinou a cabeça levemente. "Com ou sem gelo, senhor?" A questão sobre seu conhecimento de francês ficou pairando no ar sem resposta, de repente inadequada, quase rude. Ele piscou. A boca se abriu para dizer algo, mas nada saiu. A dependência dele de um protocolo, de uma hierarquia clara onde ele estava no topo, tornou-se sua fraqueza. Naquele instante, ele não sabia como proceder. "Sem", ele conseguiu dizer, a voz um pouco mais baixa que antes. Ela assentiu e se afastou, deixando-o sozinho com sua água, sua surpresa e o eco de uma pergunta não respondida. Naquele instante, eu ainda não sabia que aquele olhar, que misturava surpresa e um novo tipo de cálculo, era a primeira peça de um dominó que derrubaria todos os muros que eu havia construído para me proteger. A primeira colisão não veio com o estrondo de uma tempestade, mas com o zumbido baixo e irritante de um inseto. Veio no detalhe, na filigrana do poder, no gesto minúsculo que revela o abismo entre mundos. Otávio, já acomodado em sua ilha de silêncio improvisada, ergueu 2 dedos no ar, um comando sutil que para ele era o mesmo que gritar. Lívia aproximou-se, o bloco de anotações e a caneta em mãos, pronta. O cheiro da chuva misturava-se agora ao aroma de papel e da tinta da caneta dele, e rabiscava notas em um caderno de capa de couro. "Um café, por favor." "Para fechar", ele disse, sem levantar os olhos da página. Ela anotou a ponta da caneta mal tocando o papel. "Um expresso, senhor." "Pois não." A palavra saiu de seus lábios com a naturalidade de quem a pronuncia dezenas de vezes por dia. O som arredondado pelo sotaque mineiro, mas tecnicamente correto. Foi então que ele parou de escrever. Pousou a caneta ao lado do caderno com uma deliberação teatral. Levantou o rosto
e em seus olhos havia o brilho pedante de quem se prepara para oferecer uma correção não solicitada. Uma pequena aula de etimologia que ele não fora convidado a dar. É espresso, disse ele, a pronúncia perfeitamente italiana, alongando o S com uma satisfação quase palpável. Com S, vem do italiano, significa pressionado, não expresso, de rapidez. Ele sorriu, um sorriso fino, que não pretendia ser gentil, mas sim demarcar território. Era uma microagressão, fina como uma agulha, disfarçada de erudição, um ato para lembrá-la de seu lugar, para reequilibrar a balança que a fluência dela em francês havia momentaneamente desestabilizado. O ar ao redor da mesa ficou denso. Por um segundo, o único som foi o dos talheres de uma mesa vizinha e o zumbido distante da geladeira de bebidas. Lívia não se moveu. Seus olhos não vacilaram. Ela apenas o observou, absorvendo o golpe sem recuar. Não houve uma inspiração súbita, nem um aperto nos lábios. Houve apenas uma pausa, um silêncio de um tempo e meio, onde ela processou não a correção, que era irrelevante, mas a intenção por trás dela. Então, um sorriso mínimo, quase imperceptível, curvou o canto de sua boca. Um sorriso de controle absoluto, que não alcançou seus olhos. Eu sei, ela respondeu, a voz mantendo o mesmo tom aveludado e profissional de antes. O reconhecimento da correção dele foi despido de qualquer submissão. E, sem lhe dar tempo para saborear a suposta vitória, ela emendou devolvendo a interação ao seu devido lugar, o de um serviço. O senhor prefere curto ou duplo? A pequena humilhação que planejara ricocheteou e o atingiu, deixando um rastro de constrangimento. Duplo, ele murmurou, a palavra saindo mais seca do que pretendia. Ele pigarreou e voltou a atenção para seu caderno, subitamente muito interessado em suas próprias anotações. Lívia virou-se, a postura impecável, e caminhou em direção à máquina de café. Ninguém disse uma palavra, mas a cena não passou despercebida. Na mesa ao lado, o cliente de terno azul marinho, um advogado que almoçava o prato do dia ali 3 vezes por semana, ergueu as sobrancelhas por cima da borda de seu copo de suco. Ele havia escutado tudo. Seu olhar seguiu Otávio por um instante, um julgamento silencioso e frio, antes de se fixar em Lívia com uma admiração renovada. Ele tomou um gole lento, o gesto confirmando para o universo que uma injustiça, ainda que pequena, havia sido cometida e testemunhada. Atrás do balcão, Nádia, que polia um copo com um pano, parou o movimento por um segundo. Apertou os lábios, um gesto que era todo um parágrafo de indignação e solidariedade. O chiado da máquina de café começou, um som agudo e poderoso. Lívia operava as alavancas com precisão. Suas mãos, que minutos antes haviam salvado uma pilha de marmitas, agora mediam a pressão e a temperatura com a perícia de uma barista. O pó escuro foi compactado, a água quente forçada através dele. O líquido negro e espesso escorreu para a xícara de porcelana branca, formando um creme cor de avelã na superfície. Ela serviu o café sem uma gota de tremor, a xícara pousando no pires com um clink quase inaudível. O amargor, no entanto, não ficou na xícara. Ficou com ela. E certos sabores não se apagam com água. Eles se transformam em sede. O equilíbrio, frágil como a porcelana de uma xícara lascada, não foi feito para durar. A chuva, que antes era uma melodia fina na calçada, engrossou sem aviso. Desabou. Uma cortina de água densa e cinzenta apagou a rua, transformando a tarde em noite. O som da água batendo no toldo vermelho não era mais um tamborilar. Era um rugido surdo e constante. As luzes do restaurante piscaram 1, 2 vezes e se firmaram, mas a ameaça de escuridão ficou suspensa no ar. O ambiente encolheu, tornando-se um refúgio precário contra o dilúvio. Foi nesse instante que o celular de Otávio vibrou sobre a mesa. Não um toque, mas uma vibração longa e agressiva, como um alarme de emergência. Ele atendeu, o rosto já crispado pela interrupção. A conversa começou baixa, um murmúrio de negócios, mas o tom mudou em segundos. Como assim o intérprete não vem? A voz dele era um fio tenso. Ele se levantou de um salto, a cadeira arrastando no piso com um som agudo que fez 2 clientes se virarem. Uma tempestade não é desculpa, é um fato. Ele precisa dar um jeito. Otávio começou a andar de um lado para o outro no espaço apertado, o corpo grande e antes imponente agora parecendo enjaulado. Eles já estão a caminho da Savassi? Não. A reunião é aqui perto. O escritório está sem luz. O gerador falhou.
A fachada de poder estava rachando sob a pressão da água e da incompetência alheia. Seu olhar varreu o restaurante, não procurando uma solução, mas como se buscasse uma saída de emergência de sua própria crise. Lívia, que secava copos atrás do balcão, parou. Suas mãos ficaram imóveis, o pano branco suspenso sobre o vidro. Ela não o encarava, mas o observava pelo reflexo no inox da máquina de café. Via o ritmo acelerado de sua respiração, a forma como seus ombros subiam e desciam. Ela processava as palavras soltas, intérprete, savasse, sem luz, e as conectava com a conversa em francês que ouvira mais cedo. O quebra-cabeça se montou em sua mente com uma clareza fria e instantânea. Nesse exato momento, o sino da porta do restaurante tocou. O som foi abafado pela tempestade, quase um pedido de desculpas por existir. A porta se abriu, empurrada por uma rajada de vento e chuva. 3 figuras entraram, encharcadas, trazendo o frio da rua para dentro. 2 homens e uma mulher, vestidos com casacos caros agora escurecidos e pesados pela água. Eles se agruparam perto da entrada, desorientados, falando entre si em um francês rápido e ansioso, as palavras pontuadas por gestos que indicavam maquetes, licenças e um cronograma que se desfazia como papel molhado. O mundo de Otávio parou. Ele congelou no meio de seu passo, o celular ainda colado na orelha. Seus olhos se arregalaram ao ver os recém-chegados. O sangue pareceu drenar de seu rosto, deixando para trás uma palidez de puro desespero. A crise não era mais uma abstração numa linha telefônica. Ela tinha rosto. Estava ali, pingando no chão de cerâmica do Dona Amélia. O silêncio dele foi o que preencheu o restaurante. Um vácuo de poder. Ele, o homem das soluções, não tinha nenhuma. Foi Lívia quem quebrou o feitiço. Ela pousou o copo e o pano sobre o balcão com um gesto suave e deliberado. Caminhou na direção dele, não para ele, mas para a situação. Sua presença era calma, um contraponto à tempestade interna e externa. Ela parou a uma distância respeitosa. «Ils sont arrivés», disse ela, a voz baixa, mas cortando o ruído da chuva. Eles chegaram. Uma simples constatação, mas que naquele contexto soou como um diagnóstico final. Otávio baixou o celular lentamente, os olhos fixos nela, a incredulidade lutando contra a necessidade desesperada. A pergunta morreu em seus lábios antes de ser formulada. Você... Havia um homem se afogando, e a única pessoa no recinto que sabia como construir uma boia salva-vidas. Enquanto Otávio via apenas o colapso de um negócio multimilionário, Lívia não viu apenas um problema logístico. Viu 3 pessoas com frio, perdidas numa cidade estranha, precisando de um café quente antes de qualquer contrato. E essa diferença era tudo. O tempo congelou no espaço entre a oferta dela e a aceitação dele. Otávio permaneceu imóvel, a boca ligeiramente aberta, o cérebro processando a inversão de poder mais rápida e silenciosa que já testemunhara. A chuva rugia lá fora, um monstro batendo nas janelas, mas dentro do restaurante, o silêncio era absoluto. A garçonete que ele corrigira por um capricho de ego era agora sua única linha de vida. Ele não disse sim, apenas assentiu, um movimento lento e quase imperceptível da cabeça, uma capitulação completa. Lívia não esperou por mais nada. O problema não era um contrato, era o caos, e o caos se resolve com ordem, um passo de cada vez. Seu corpo se moveu com uma economia de gestos que era a sua assinatura. Ela se virou para os 3 visitantes encharcados, ignorando Otávio por um momento. Sua primeira ação não foi traduzir, foi acolher. «Bienvenue», disse ela, a voz um fio de seda na cacofonia da chuva. «Entrem, por favor. Está muito frio lá fora». Ela gesticulou em direção à mesa do fundo, a mesma que preparara para Otávio. «Permitam-me pegar algumas toalhas para vocês se secarem. Um café quente, talvez, ou um chá, por conta da casa. No nosso entendimento, a licença de operação só é emitida após a construção. Se ainda não a temos, o cronograma está comprometido». «Pardonnez-moi», começou. «Acredito que houve uma pequena confusão na terminologia. O que Monsieur Nogueira precisa com urgência não é a licence d'exploitation, a licença de operação, mas sim o permis de construire, que aqui chamamos de alvará de funcionamento e construção. São etapas distintas. O alvará está em fase final de aprovação, dentro do prazo. A clareza com que ela diferenciou os termos, demonstrando conhecimento não apenas do idioma, mas do processo burocrático, acalmou os ânimos. A arquiteta trocou um olhar de alívio com seus colegas.
O primeiro obstáculo, nascido do medo e da desinformação, havia sido removido com a precisão de um cirurgião. A reunião improvisada começou. As xícaras fumegantes sobre a mesa, o cheiro de café e canela, criando uma atmosfera de calma inesperada. Lívia sentou-se não entre eles, mas ligeiramente à parte, uma ponte neutra. Otávio finalmente sentou-se também, recostando-se na cadeira num movimento lento, quase de rendição. Ele não falava, apenas assistia. A negociação fluiu. Quando Otávio, impaciente, disse: "Precisamos ter acesso ao terreno na semana que vem, sem falta." A frase saiu dura. Uma ordem. Lívia fez uma pausa de 1 segundo antes de traduzir. "Seria ideal para o avanço do projeto se pudéssemos ter o acesso ao terreno na próxima semana, se as condições permitirem," ela disse em francês, transformando a imposição em um objetivo colaborativo. O mais velho dos franceses sorriu e assentiu. "Compreensível. Faremos o nosso melhor para agilizar a documentação do nosso lado." Ele apenas observou, a admiração relutante começando a corroer a sua arrogância. Ele via agora a complexidade do que ela fazia. Não era apenas verter palavras de um idioma para outro, era diplomacia, era estratégia, era a arte de construir acordos onde ele só sabia construir exigências. Ele a observou conduzir a conversa, antecipando perguntas, esclarecendo pontos antes que se tornassem problemas, seus dedos tamborilando levemente na mesa quando sentia a tensão aumentar. Um metrônomo silencioso, ditando o ritmo da harmonia. A chuva lá fora diminuiu, transformando-se numa garoa fina. A luz da tarde começou a voltar, entrando pela janela e desenhando formas douradas no piso molhado. A reunião terminou com apertos de mão e sorrisos genuínos. Os franceses, agora secos, aquecidos e satisfeitos, agradeceram a Lívia efusivamente antes de se despedirem de Otávio. Quando a porta se fechou, o silêncio que ficou era diferente. Não era tenso, era reverente. Lívia se levantou e começou a recolher as xícaras vazias da mesa, um movimento tão natural e fluido como antes. Ela voltou a ser a garçonete, a engrenagem invisível do restaurante, mas Otávio não a via mais assim. Ele a seguiu com o olhar enquanto ela caminhava para o balcão. Viu a postura ereta, a eficiência calma, a inteligência que brilhava em seus olhos sem pedir permissão. O avental vermelho que ela usava pareceu desaparecer. Em seu lugar, ele viu a autoridade serena da única pessoa que, naquela sala, realmente esteve no comando o tempo todo. A chuva parou. O que restou foi o som da água escorrendo pelas calhas e o gotejar ritmado do toldo vermelho sobre uma poça na calçada. O restaurante esvaziou-se em silêncio, cliente por cliente, até que apenas o zumbido da geladeira de bebidas e o ruído suave de Nádia, ao fundo, organizando o caixa, preenchessem o espaço. O ar estava limpo, cheirando a terra molhada e café velho. As luzes principais foram apagadas, deixando apenas a iluminação quente sobre o balcão que transformava o inox em um espelho dourado e opaco. Otávio não voltou para sua mesa. Permaneceu de pé perto do balcão, o terno grafite parecendo um uniforme de outro mundo naquele ambiente de fim de expediente. Ele observava Lívia, que se movia com a mesma eficiência de antes, mas com uma lentidão deliberada. Ela limpava a superfície da máquina de café, seus movimentos circulares e precisos, como se polisse uma joia. Não havia pressa. O tempo parecia ter se esticado, tornando-se denso e significativo. Ele se aproximou, parando do outro lado do balcão. A barreira de metal entre eles era agora um território neutro, não uma linha de frente. Ele esperou que ela terminasse seu movimento, que pousasse o pano. O silêncio era uma pergunta. "Por que aqui?" ele disse, a voz baixa, despojada da autoridade de antes. Não era uma pergunta sobre sua competência, mas sobre sua escolha, sobre o enigma de encontrá-la ali. Lívia ergueu o olhar. Seus olhos, que antes desviavam por profissionalismo, agora o encontravam e sustentavam. Ela considerou a pergunta, não a pessoa que a fazia. "Porque aqui ninguém espera um milagre," ela respondeu, a voz sem amargura, apenas uma constatação. "As pessoas precisam de coisas simples, um café bem tirado, uma mesa limpa, uma palavra gentil. O valor é imediato. Não há promessas para o próximo trimestre." Ele olhou para as próprias mãos pousadas sobre o balcão e viu a tensão nelas. "Eu confundi urgência com importância," ele admitiu, mais para si mesmo do que para ela.
Achei que gritar mais alto fazia o barco andar mais rápido. Hoje vi que o que importa é saber ler a correnteza. A confissão não era um pedido de desculpas, era uma reavaliação, uma peça de sua armadura caindo no chão com um som surdo. Lívia pegou um copo seco e começou a lustrá-lo com um pano limpo, a luz refletindo em seus dedos. O gesto era uma forma de pensar, de dar espaço às palavras dele. A invisibilidade é uma armadura, ela disse, a voz quase um sussurro. Ela protege, mas às vezes a gente esquece o peso que ela tem até o dia em que precisa tirá-la. Eram duas pessoas que entendiam, por caminhos diferentes, o custo do controle e o preço da renúncia. A admiração entre eles não precisava de nome. Estava no espaço, na cadência da conversa, no respeito com que um esperava o outro terminar de falar. Ele a observou por mais um instante, a curiosidade agora tingida de um profundo respeito. Ele não perguntou sobre Lyon, sobre diplomas ou sobre sua mãe. Entendeu que as respostas que importavam não estavam no passado dela, mas em suas ações presentes. Otávio tirou uma caneta do bolso interno do paletó e puxou um guardanapo do porta-guardanapos. Escreveu algo, a mão firme. Empurrou o papel dobrado sobre o balcão. Não era um cartão de visitas. Era mais direto, mais pessoal. Temos uma negociação travada há 3 meses com um fornecedor em Lyon, ele disse. O tom agora o de um estrategista buscando um conselho. Não é um problema de idioma, é um problema de confiança. Eles nos veem como abutres corporativos. Cada reunião é um passo para trás. A cidade que representava tanto o seu maior sonho quanto sua maior perda. Voltar para lá não seria uma viagem de negócios, seria uma peregrinação a um fantasma. A proposta é simples, continuou ele, percebendo a hesitação dela. 2 semanas, todas as despesas pagas, mais honorários que fazem justiça à sua capacidade. Você não seria minha funcionária, seria minha consultora. Sua única função seria garantir que eles nos ouçam. Mas para atravessá-la, ela teria que caminhar de volta por um corredor que jurou a si mesma nunca mais visitar. O custo não estava no tempo, nem no trabalho. Estava na memória. Ele recuou um passo, criando distância, devolvendo-lhe o espaço e o poder da decisão. Não preciso de uma resposta agora, ele concluiu. Apenas pense a respeito. A porta se abriu com um tilintar suave e se fechou, deixando-a sozinha no silêncio dourado do restaurante, com um guardanapo no balcão e o nome de uma cidade que continha tudo o que ela havia sido e tudo o que temia voltar a ser. À noite, o restaurante vazio escutava a chuva desmanchar o barulho no toldo. O som não era mais um rugido, mas um sussurro longo e constante, a cidade se dissolvendo do lado de fora da janela. Nádia enxugava copos devagar. O movimento circular e repetitivo de suas mãos era a única coreografia visível no salão, mergulhado em uma luz âmbar, vinda apenas do balcão. O cheiro de alho e gordura havia dado lugar ao aroma limpo da água e do café requentado na máquina, agora silenciosa. Cada objeto parecia respirar, aliviado do peso do dia. Otávio não foi embora. Ele permaneceu de pé perto da porta, o terno grafite absorvendo a pouca luz, uma figura escura e imóvel contra o vidro riscado de chuva. Ele observou Lívia terminar sua rotina de fechamento. Ela movia uma cadeira para o lugar, alinhando-a com a mesa com uma precisão milimétrica. Passou um pano úmido sobre a última mesa, apagando as marcas de copos e conversas. Seus gestos não eram de uma funcionária com pressa para ir para casa, eram de alguém que coloca o mundo em ordem antes de descansar. Ele esperou. A espera dele era um tipo de respeito que não existia em seu repertório algumas horas antes. Quando ela finalmente se virou para o balcão, a última fortaleza de seu trabalho, ele se aproximou, os sapatos caros fazendo um som macio e contido no piso agora limpo. Ele parou do outro lado do balcão de inox, a distância formal, mas a intenção era outra. O metal frio entre eles era uma fronteira, mas também um espelho, que refletia os 2 rostos com uma clareza distorcida. Obrigado pelo que fez hoje, ele começou, a voz despojada de qualquer urgência, quase irreconhecível. Ele fez uma pausa, os olhos buscando as palavras certas no ar pesado de umidade. E me desculpa pelo café. O final da frase foi quase um murmúrio, a palavra café, carregando o peso de toda a sua arrogância anterior. Era uma confissão de que a menor de suas ações havia sido a mais errada. Lívia não respondeu imediatamente. Ela não disse, tudo bem, ou não foi nada.
Essas frases não cabiam no silêncio que ele ofereceu. Em vez disso, seu olhar se desviou para a janela. A rua molhada era um rio escuro, devolvendo o brilho amarelado dos postes e o vermelho intermitente de um semáforo distante. A água transformava o asfalto em um céu noturno invertido. Ela parecia encontrar algo naquela imagem, uma resposta que não estava dentro dela, mas no mundo lá fora. Eu tinha uma bolsa, ela disse, a voz tão baixa quanto a chuva, direcionada mais para o vidro do que para ele. A confissão veio sem prelúdio, como uma pedra solta que finalmente rola por uma encosta. Para terminar letras e tradução em Lyon. Ela parou, a respiração suspensa por um instante, o nome da cidade pairando entre eles, cheio de luz e de sombra. Minha mãe teve um AVC leve. Não morreu, graças a Deus, mas ficou precisando de cuidados. De alguém por perto o tempo todo. Era um espaço de luto por um futuro que não aconteceu e de aceitação por uma realidade que se impôs. Nele, Otávio não viu uma vítima, mas a força de uma escolha. A empatia e sua velha crença em meritocracia travaram uma batalha silenciosa em seu peito. Ele, que media o sucesso em metas e cronogramas, foi confrontado com uma vida que havia sido desviada por algo que não se pode medir: o amor. Ele respirou fundo, o ar entrando em seus pulmões como se fosse a primeira vez. Sinto muito, disse ele, as palavras limpas de qualquer sentimentalismo, e então acrescentou, a frase vindo de um lugar de reconhecimento genuíno, de alguém que finalmente entendia uma verdade fundamental. A vida não combina com cronograma. O restaurante pulsava em seu ritmo habitual de almoço, o som dos talheres contra os pratos, as conversas fragmentadas, o chiado intermitente da máquina de café. Lívia se movia por entre as mesas, o corpo respondendo a um roteiro memorizado, mas sua mente estava em outro lugar. Havia uma vigilância em seus olhos, uma tensão nos ombros sob o avental vermelho. Ela sentia o eco da noite anterior, a confissão que deixara escapar como uma porta entreaberta por onde uma corrente de ar frio poderia entrar a qualquer momento. E a corrente de ar chegou pouco depois do meio-dia. Otávio não entrou. Ele simplesmente apareceu na porta, uma silhueta contra a luz forte da rua. Não usava terno, mas uma camisa de linho escura que o tornava menos imponente, mais humano. Ele não pediu uma mesa. Apenas esperou, os olhos varrendo o salão até encontrá-la. Em sua mão, ele não segurava um cardápio ou um celular. Segurava uma única folha de papel dobrada ao meio. Lívia sentiu o olhar dele como um toque físico. Terminou de anotar um pedido, a caneta deslizando com uma firmeza que não sentia por dentro. Colocou a comanda no balcão e caminhou até ele, não por escolha, mas por inevitabilidade. Parou a uma distância segura, o balcão servindo de trincheira. Ele não disse nada, apenas desdobrou o papel e o colocou sobre a superfície de inox virado para ela. Não era um contrato, era a impressão de uma página de internet. O cabeçalho trazia o logo de uma universidade federal. Abaixo, o título de um seminário sobre relações comerciais franco-brasileiras, datado de 5 anos antes. E no centro da página, uma fotografia. Na imagem, uma versão mais jovem de si mesma. O cabelo mais curto, o rosto sem as linhas finas de cansaço que agora conhecia tão bem. Ela estava de pé em um púlpito de madeira escura, um microfone de lapela preso à blusa, o olhar focado e intenso. A legenda era curta e brutalmente clara. Lívia Matos, tradutora-intérprete, mediando o painel de abertura. O zumbido da geladeira de bebidas, antes um ruído de fundo, de repente era o único som do universo. O tilintar de uma colher caindo no chão, na mesa 4, soou como um tiro. Nádia, que reabastecia o porta-guardanapos, congelou, as mãos suspensas no ar. Seu Adailton, no canto, baixou o jornal lentamente, seus olhos sábios fixos não no papel, mas em Lívia. O mundo ao redor dela não parou. Ele se reconfigurou. Os olhares mudaram. Ela não era mais a Lívia do Dona Amélia. Era um segredo que acabara de ser exposto à luz do dia. Lívia olhou para a foto, para aquele rosto que era e não era o seu. Depois, ergueu os olhos para Otávio. Não havia raiva em seu rosto, nem medo. Havia uma profunda e intransponível decepção. A violação não estava na descoberta, mas no ato de trazê-la ali, naquele espaço que era seu refúgio. Ele havia transformado seu santuário em um tribunal. Eu só queria entender, ele disse, a voz baixa, quase um pedido de desculpas, mas era tarde demais.
Ela não respondeu. Pousou a bandeja de metal que segurava sobre o balcão. O som foi deliberado, seco, um ponto final. Deu um passo para trás, afastando-se do papel, do homem, da imagem. Outro passo. O instinto de autopreservação era um grito silencioso em seu corpo. Ela se virou, não para a cozinha, que era parte daquele mundo, mas para o pequeno corredor que levava ao depósito e à saída dos fundos. Lívia, Otávio chamou, o nome dela agora uma tentativa de prendê-la. Ela não parou. Nádia se moveu, um passo lateral sutil, posicionando-se atrás do caixa de uma forma que criava uma barreira humana, um escudo silencioso entre Otávio e o caminho de fuga de Lívia. Ela empurrou a porta do depósito e entrou na penumbra que cheirava a cebola e produtos de limpeza. Encostou as costas na parede fria, o som do restaurante agora abafado, distante. Fechou os olhos, a imagem da fotografia queimando em suas pálpebras. A exposição não a ameaçava com a perda de um emprego. Ameaçava com algo pior, a perda do anonimato que a protegia, a transformação de sua dor e de sua escolha em uma anedota inspiradora para o LinkedIn dele. Seria a história da tradutora genial descoberta servindo café, um troféu. Seu celular vibrou no bolso do avental. Ela o tirou, a tela brilhando no escuro. Uma mensagem de Otávio. Não é isso que você está pensando. Me deixe explicar. Se saísse por aquela porta dos fundos, perderia o abrigo. Se ficasse, perderia a paz que o abrigo lhe dava. Do lado de fora, no salão, o silêncio se quebrava aos poucos, mas os olhares continuavam. Lívia abriu os olhos no escuro. Ao lado da porta do beco, pendurado num gancho, estava seu avental reserva. O tecido vermelho, limpo e dobrado, esperava. Era sua armadura, sua invisibilidade. Sua mão se ergueu, os dedos pairando a centímetros do pano sem tocá-lo, suspensa entre a identidade que escolheu e a que acabara de ser imposta a ela. A calmaria depois do almoço era um tipo de silêncio denso, preenchido pelo zumbido baixo dos refrigeradores e pelo som distante do trânsito. A luz da tarde entrava oblíqua pela janela, cortando o salão em faixas de poeira dourada e sombra. Lívia limpava uma das mesas do fundo, seus movimentos metódicos, o pano deslizando sobre a madeira num círculo lento e contínuo. Ela tentava, com o ritual do trabalho, apagar a imagem da fotografia, o fantasma de si mesma, que fora invocado no meio de seu refúgio. Cada mesa limpa era 1 centímetro de território reconquistado. O sino da porta tocou. O som, antes banal, agora era um alarme. Otávio entrou, sozinho. Não trazia a postura de um cliente, mas a de um emissário. Vestia uma camisa de botão escura, as mangas dobradas até os cotovelos, uma tentativa de informalidade que não disfarçava a rigidez de sua missão. Ele caminhou diretamente até ela, ignorando as outras mesas vazias. Em sua mão, uma pasta de couro fina e rígida. Ele parou do outro lado da mesa que ela limpava. O objeto de madeira tornou-se uma fronteira. Ele colocou a pasta sobre a superfície, o som abafado, mas definitivo. Eu quero te contratar, disse ele a voz clara, projetada para ser ouvida não apenas por ela, mas por Nádia atrás do balcão e por seu Adailton, que fingia ler o mesmo jornal há 1 hora. Diretamente, um cargo novo na empresa, consultora de relações internacionais, salário, carteira, plano de saúde, tudo. Sua mão ficou imóvel sobre a madeira. O silêncio que se seguiu durou 3 batidas do coração. Ela não olhou para a pasta. Ergueu o rosto e o encarou, os olhos límpidos, sem traço da humilhação anterior, apenas uma clareza cortante. Não, ela disse. A palavra foi baixa, mas pesada como uma pedra. Otávio piscou, genuinamente confuso. Isso não é um pedido de desculpas. É uma oportunidade. E eu não estou à venda. Não é usar minha história para consertar um erro seu. Estou recusando ser o troféu que lustra a sua imagem. A verdade dói, mas abre caminho. O clique suave do fecho magnético foi o som da sua rendição. Ele não tinha mais argumentos. A lógica dele, baseada em poder e oportunidade, era inútil ali. Lívia pegou o pano. Com um único gesto, limpo e preciso, ela limpou a marca que a pasta dele deixara na madeira. Um ato final de purificação, de retomada. Ele a observou por um último instante, o rosto uma máscara de compreensão tardia e respeito amargo. Assentiu uma vez, para si mesmo, e se virou. Caminhou até a porta sem olhar para trás. O sino tilintou quando ele saiu.
Um som frágil que marcou o fim do confronto. Lívia ficou sozinha ao lado da mesa, o pano na mão, o cheiro de produto de limpeza no ar. A luz do sol poente entrava pela janela, iluminando-a por trás, transformando sua silhueta em algo sólido e inabalável. O ar estava mais limpo, a ferida aberta e o caminho livre. A viagem de ônibus para casa foi um mergulho em um silêncio vibrante. O motor roncava sob o assoalho, uma pulsação constante que isolava Lívia do mundo do lado de fora. As luzes da cidade passavam pela janela como borrões de aquarela, desmanchando-se umas nas outras. Ela não as via. Seus olhos estavam fixos no reflexo escurecido de seu próprio rosto no vidro, uma silhueta anônima entre tantas outras. O uniforme dobrado dentro da mochila era um peso familiar. O cheiro de fritura e café impregnado no tecido, a pele de um dia que ela finalmente despia. Não havia alívio nem exaustão em seu corpo, apenas um vazio calmo, o espaço que se abre depois que uma batalha termina. Não importa o resultado. A chave girou na fechadura com um som metálico e seco. A porta se abriu para o cheiro de casa, uma mistura de chá de camomila recém-feito e o odor mentolado da pomada de arnica que sua mãe usava nas mãos. Dona Zuleide estava sentada em sua poltrona na sala, os olhos fechados, tricotando no ar com os dedos, um exercício de memória muscular que a fisioterapeuta ensinara. Lívia se aproximou em silêncio, tirou os sapatos gastos perto da porta e tocou o ombro da mãe com a ponta dos dedos. Um toque leve que não pretendia acordar, apenas anunciar sua chegada. Zuleide sorriu sem abrir os olhos, um entendimento que não precisava de palavras. Na cozinha, o ritual começou. Lavou as mãos na pia, a água fria correndo sobre os nós dos dedos, levando embora não a sujeira, mas a energia de outras pessoas. Encheu uma caneca de ágata azul com água do filtro de barro e bebeu em goles lentos e longos. O frescor da argila desceu por sua garganta, limpando o gosto amargo do dia. Seus movimentos eram precisos, econômicos, como se cada gesto fosse uma nota em uma melodia de recolhimento. Ela não pensava no que aconteceu. Ela apenas existia no ritmo de suas próprias ações. Seu quarto era pequeno, quase monástico. Uma cama, um guarda-roupa de madeira escura e uma pequena escrivaninha. No canto, sobre o armário, uma caixa de papelão, amarrada com um barbante que o tempo havia desbotado para um tom de palha. Ela a puxou para baixo, o pó fino subindo no feixe de luz que entrava pela janela. Colocou-a sobre a cama e sentou-se no chão, as pernas cruzadas. Por um instante, apenas olhou para o objeto, um mausoléu de um outro eu. Suas mãos desataram o nó com uma delicadeza que não usava para os sacos de batatas no restaurante. A tampa de papelão cedeu com um rangido suave. O cheiro que subiu de dentro era de papel velho, de cola seca e de uma cidade distante. Ela não mergulhou as mãos com avidez. Tirou o primeiro livro da pilha como quem resgata um artefato. A lombada gasta de um dicionário de sinônimos, a capa mole dobrada nos cantos. Abriu-o em uma página qualquer, os dedos deslizando sobre as colunas de palavras, sentindo a textura do papel fino, quase transparente. Depois veio um romance, as margens repletas de anotações a lápis, sua caligrafia de anos atrás, mais arredondada, mais urgente. Eram perguntas, traduções de expressões idiomáticas, exclamações silenciosas. Ela não leu o que estava escrito, apenas tocou as letras, reconhecendo a pessoa que as havia traçado. Era um reencontro. Um caderno de capa dura, as folhas pautadas preenchidas com conjugações de verbos irregulares, fileiras e fileiras de disciplina e esperança. Ela não sentiu a dor da perda. Sentiu o peso sólido do conhecimento em suas mãos. Aquilo era seu. Ninguém poderia tirar, nem expor, nem transformar em mercadoria. Com um gesto decidido, ela se levantou. Deixou a caixa aberta sobre a cama, o conteúdo respirando o ar do quarto. Foi até a cozinha. Pegou um ímã de geladeira em formato de pimentão e um pequeno bloco de recados. Com a caneta presa ao lado, escreveu com uma letra firme, sem hesitação. Não era um sonho, era um plano. Francês, revisão gramatical, terças e quintas, 21 horas. A frase era simples, prática, inquestionável. Ela prendeu o papel na porta da geladeira. O clique do ímã contra o metal foi um som pequeno, mas definitivo. Um contrato assinado consigo mesma. De volta ao quarto, ela ficou de pé ao lado da cama.
Uma corrente de ar entrou pela janela aberta, uma brisa noturna que trazia o som distante da cidade adormecendo. O vento moveu-se pelo quarto, levantando suavemente a primeira página do caderno de verbos, como se folheasse o início de um capítulo. Lívia inspirou fundo, o ar novo enchendo seus pulmões. O cheiro de papel antigo misturou-se ao da noite. Ela não sorriu, apenas respirou. O simples ato de encher o peito de ar já era uma forma de recomeço. O ar não cheirava a café, mas a papel antigo e ao ozônio de lâmpadas fluorescentes que zumbiam baixo. O espaço não era um salão, mas um corredor amplo de uma faculdade de letras, as paredes de concreto aparente e o piso de granito polido refletindo uma luz branca e difusa que entrava por clarabóias no teto alto. O silêncio era acadêmico, pontuado apenas pelo virar de uma página distante e pelo eco suave de passos em outro andar. Era um ambiente de possibilidades, não de serviço. Lívia estava parada diante de um mural de cortiça, mas não lia os avisos. Seus dedos traçavam a textura fria do concreto da parede ao lado, um gesto de reconhecimento, como se tocasse a pele de um velho amigo. Ela não usava o avental vermelho, vestia uma calça jeans simples e uma blusa de algodão de cor neutra. Estava ali por si mesma, um ato silencioso de retomada, respirando um ar que lhe pertencia por direito, mesmo que por um tempo o tivesse esquecido. Um som de passos se aproximou, diferente do arrastar cansado dos clientes ou da pressa de Breno. Eram passadas medidas calmas. Ela não se virou. Sentiu a presença parar a alguns metros de distância, respeitando seu espaço. Era Otávio. Sem o terno que era sua armadura, ele parecia menor, mais acessível. Usava uma camisa de linho e calças de sarja, as mãos vazias, sem pastas ou celulares. Ele não a chamou pelo nome. Apenas esperou que ela se virasse, concedendo-lhe o controle total do início daquela interação. Quando ela finalmente o encarou, seus olhos estavam serenos. Não havia acusação, apenas uma espera silenciosa. Eu entendi, ele disse, a voz baixa, limpa de qualquer artifício. Não era sobre o cargo, era sobre o seu direito de escolher o próprio caminho. Nela não havia um contrato, mas uma única folha de papel sulfite, dobrada em 3 como uma carta. Era a impressão de um documento oficial. Lá na empresa, abrimos um processo seletivo público para intérpretes e tradutores. Ele continuou. A fala precisa, factual, com banca examinadora, critérios técnicos claros em parceria com o Departamento de Línguas da Universidade. O edital foi publicado hoje. Um gesto de entrega, não de imposição. Trouxe uma cópia para deixar no mural do bairro se você julgar apropriado, para que outras Lívias que ainda não vimos tenham uma porta, não um atalho. O papel era fino, comum, mas pesava em suas mãos com o significado daquela reparação. Ela o desdobrou, os olhos passando rapidamente pelas cláusulas, pelas datas, pela assinatura impessoal no final do documento. Perdão não é submissão, é reconhecimento de dignidade, ela disse. A frase não era para ele, mas para o universo. Uma verdade que ela conquistara e agora nomeava. Ele assentiu, aceitando a afirmação como a conclusão lógica de tudo o que acontecera. E o consórcio? Ela perguntou, a questão prática sendo a única ponte que restava entre seus mundos. Contratamos uma agência para a próxima reunião. Eu tinha confundido urgência com importância. Ele respondeu, a confissão final de sua transformação. Estou reaprendendo a diferença. Deu-lhe um aceno de cabeça mínimo, um gesto de despedida que era também de reconhecimento. Ela retribuiu o gesto, a inclinação de seu queixo quase imperceptível. Otávio se virou e começou a caminhar pelo corredor em direção à saída, seus passos ecoando suavemente no silêncio. Ele não olhou para trás. Lívia permaneceu onde estava, segurando o edital. Ela olhou para o papel em suas mãos, uma possibilidade entre tantas outras. Depois ergueu o rosto e olhou na direção oposta a que ele tomara para o fundo do corredor, onde uma porta de vidro se abria para um pátio interno cheio de luz. Com um suspiro calmo, ela se virou e começou a caminhar naquela direção, para a luz. A imagem final era a de 2 pessoas se afastando, cada uma seguindo seu próprio caminho, o espaço entre elas limpo, vasto e preenchido pela dignidade de uma escolha livre. Parte 13. Epílogo poético. Entrava pela janela do Dona Amélia com a cor de mel tardio, uma luz de fim de tarde que amaciava as bordas das coisas,
transformando as sombras em refúgios suaves. Não havia o reflexo ansioso nos talheres, pois eles estavam guardados. As mesas, antes ilhas solitárias para refeições apressadas, agora se uniam em um continente comprido e irregular no centro do salão. No lugar de pratos e cardápios, repousavam cadernos de folhas simples, alguns com as orelhas já dobradas e canetas de cores diversas. O ar não carregava a fumaça de alho dourado, mas o cheiro limpo do chão recém-lavado e do pó de giz que flutuava, quase invisível, no feixe de sol. Do fundo do balcão vinha um som novo, não a tempestade mecânica da máquina de expresso, mas o silvo baixo e contínuo da água aquecendo em uma chaleira de alumínio, um som doméstico, paciente, que prometia calor sem urgência. O tempo ali dentro havia aprendido a respirar mais devagar. A voz dela era diferente. Não a precisão técnica de quem negocia cláusulas, nem o tom neutro de quem anota um pedido. Era uma voz que desenhava o som no ar, paciente e encorajadora. A língua não pode tocar os dentes da frente. Pensem no som como uma onda que nasce no fundo da garganta e morre nos lábios, em chanté. Ao redor da mesa improvisada, rostos familiares se concentravam com uma seriedade quase infantil. Seu Adailton, o jornal esquecido em casa, segurava a caneta com os dedos grossos, a testa franzida enquanto tentava imitar o movimento dos lábios dela, a mão que antes virava páginas de notícias agora lutando para traçar uma cedilha. Nádia, de pé ao seu lado, ria baixo quando a própria pronúncia saía anasalada demais. Um riso que era um ponto de luz na concentração geral. E Breno, o rapaz das entregas, tinha os fones de ouvido pendurados no pescoço, os olhos fixos no caderno, anotando a palavra merci com um cuidado caligráfico que não dedicava aos endereços. Lívia circulava entre eles, não mais uma figura invisível a serviço, mas um centro de gravidade sereno, corrigindo uma postura, repetindo uma sílaba, o corpo inteiro traduzindo a generosidade de partilhar o que antes era um segredo. A porta se abriu sem o tilintar de antes, empurrada por uma brisa que trazia o cheiro da rua se acalmando para a noite. Uma sombra quieta se projetou no chão de ladrilhos. Otávio parou no limiar, sem o terno que o definia, vestido com uma simplicidade que o tornava anônimo. Ele não cruzou a fronteira, apenas observou de longe, a cena se desdobrando como um quadro vivo que ele não tinha o direito de tocar. Viu a troca de olhares, o esforço genuíno, o som torto e feliz de uma comunidade, aprendendo uma nova forma de dizer olá. Não havia nada ali que se parecesse com negócios, com eficiência ou com poder. Havia apenas a beleza frágil de uma semente que brotava no lugar mais inesperado. Ele permaneceu por 1 minuto, talvez 2, uma testemunha silenciosa. Então, com um movimento contido, depositou sobre o canto do balcão, perto da porta, um caderno de capa dura, sem nenhuma inscrição, um presente sem remetente. E se foi, o som de seus passos se dissolvendo na rua, a porta se fechando com um suspiro suave. Mais tarde, quando a lição terminou e a noite já se instalara do lado de fora, Lívia encontrou o caderno ao passar o pano final no balcão. Ela o tocou, sentindo a textura lisa da capa sob os dedos. Não precisava de um nome para saber a origem. Abriu-o na primeira página, em branco, uma promessa de futuros a serem escritos. Ela olhou através da janela, para o reflexo de sua mãe na cozinha dos fundos, que agora descascava uma laranja com as próprias mãos. Os movimentos lentos, mas firmes, reconquistados. Um sorriso discreto, que era só dela, iluminou seu rosto. Ela pegou a chaleira que ainda mantinha o calor e começou a servir o café em pequenas xícaras de cerâmica, uma para cada aluno que arrumava suas coisas devagar, conversando baixo. O líquido escuro e fumegante encheu as louças, um som líquido e suave que selava o fim do dia. O vapor subiu em espirais lentas, misturando-se à luz quente do salão. O aroma se espalhava, deixando o tempo assentar. E você, o que faria no lugar dela?